Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, trazendo para vocês informações, vídeos e assuntos polêmicos. Olha só, hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo de pedido de perdão aí do pastor Paulo Júnior, e eu acho que isso é um ato aí não somente de humildade, mas também um ato de coragem. Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre esse pedido de perdão pelo pecado cometido por ele, daqui a pouquinho, depois de você assistir o vídeo aí, e nós vamos voltar aqui para falar sobre esse assunto. Eles aguardam. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra, e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi. Uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja, que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir, de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra. Opa, estamos de volta. Como eu disse, é um assunto delicado, é um assunto aí bastante triste, né? Até porque nós estamos falando aí de um pastor, né? De um pastor conhecido, um pastor aí bastante conhecido, embora ele seja aí um pastor calvinista, né? Mas não deixa de ser um pastor que todo mundo respeita. Pastor Paulo Júnior, eu acompanho aí, embora não sou fã da forma que o pastor ele se porta, se coloca, as suas mensagens agressivas, mensagens aí até autoritária muitas das vezes, mas é um cara que até agora, embora, né, ele já vinha aí, segundo ele, né, errando, falhando, mas ele teve coragem aí de reconhecer os seus erros. Nós vamos falar sobre esse assunto. Quero aqui falar sobre, não vou aqui julgar, não quero aqui condenar e julgar o pastor por ele ter cometido pecado, ter caído, ter, né,
deslizado, falhado, até porque nós somos passivos de falha. Mas eu quero aqui abordar esse caso e eu quero dizer que, por que eu acredito que seja coragem? Porque muitos pastores que estão aí cometendo pecados piores do que esse, do que o caso aqui do pastor Paulo Júnior, continuam fazendo e não têm coragem de pedir perdão para a igreja e muito menos de se arrepender dos seus pecados para todo mundo, né? Porque não é questão só de você se arrepender escondido, a questão é de você ter coragem de você anunciar para todo mundo que você errou, que você está arrependido. Pessoal, antes de eu continuar, comente aí, compartilhe, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Como eu disse, sou o Ricardo aqui do canal EBD Notícias, trazendo para vocês informações, vídeos e assuntos polêmicos, beleza? Então, comenta, compartilha, deixa o like, não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal. Olha só, pessoal, pastor Paulo Júnior pede perdão após afastamento. Olha só, abre aspas, chegou a hora de anunciar o meu pecado, fecho aspas. Essa foi a fala, né, a abertura aí do pedido de perdão do pastor Paulo Júnior, de confessar, né, o momento que ele confessa aí o seu pecado, e logicamente choca, né, claro que vai chocar aí a comunidade cristã, a comunidade evangélica, até porque ele, por muitos aí, tinha sido até agora símbolo do homem perfeito, do pastor que só corrige e não erra, mas infelizmente nós somos pecadores, somos falhos e nós cometemos erros. Mas o que diferencia aqui, como eu disse do começo, é o homem do menino. O homem, ele reconhece que errou e ele pede perdão. O menino, ele permanece no seu erro, permanece no seu pecado e não fala nada para ninguém. Olha só, o pastor Paulo Júnior anunciou que foi removido da função pelo Conselho da Igreja Aliança do Calvário por ter sido considerado, abre aspas, desqualificado, fecha aspas, para o ministério no que se refere aos requisitos delineados pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo. Paulo Júnior já estava afastado para tratar de um burnout, e nos últimos dias o Ministério Defesa do Evangelho havia anunciado o cancelamento da conferência Old School 2025, alegando impossibilidade de participação dos pregadores convidados. Agora, Paulo Júnior, que também é escritor, veio a público informar que sua desqualificação para o ministério se deu pela forma como lidava com as pessoas. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações nesse sentido. Quero dizer a vocês que eu pequei, violando princípios que aí estão colocados. A igreja, Aliança pelo Calvário, né? Aliança do Calvário, decidiu removê-lo do cargo de maneira definitiva e o pastor afirmou que passará um tempo de isolamento com a família e depois procurará uma igreja para ser membro. Paralelamente a isso, ele resolveu que foi, no caso, ir aí, ingressar a uma faculdade de teologia para aprofundar seus estudos e, posteriormente, retornar ao ministério pastoral em outra igreja. Abre aspas, eu preciso agora ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado para buscar a minha restauração, a restauração da minha alma. E, por um bom tempo, não exercerei o ministério nenhum, fecho aspas. Então, olha só, gente, o reconhecimento, né? O reconhecimento aqui do seu pecado, para mim também não interessa, não quero aqui deduzir ou falar aqui que tipo de pecado que ele cometeu, o que ele fez, mas só do ato do reconhecimento aqui, isso já nos
nos mostra aqui que verdadeiramente o Paulo Júnior, ele é uma pessoa aí diferenciada, uma pessoa que verdadeiramente ele tem aí um sentimento no seu coração de arrependimento. Pergunto aí para vocês, o que vocês acham? Para mim, sinceramente, para mim foi a melhor coisa que ele fez, e isso serve de exemplos aí para muitos outros pastores que estão aí, pessoal, que estão aí cometendo pecados piores do que esse, piores, mas que continuam no ministério, continuam pastoreando, continuam na frente das suas congregações, e a igreja morrendo, mas o obreiro continua na mesma situação. Comenta aí, compartilha, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Ricardo, aqui do canal EBD Notícias, trazendo para vocês informações como essa. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.